something to our hearts, be there and support, and also to pray for the Lord's blessing upon us. Também uma coisa que nós devemos levar ao nosso coração, que estaremos lá. So tomorrow, Monday the 29th, Ladies Oasis with a guest speaker, Hazel Jones. That starts at 2 p.m. Então, amanhã, segunda-feira, no dia 29 de junho, teremos o Oasis com Hazel Jones às... What time is it? 2 p.m. Às 12 da tarde. 2 da tarde. On Thursday this week, prayer time here in the church building at 7 p.m. E depois na quinta vamos ter a hora de oração às 7. As we gather together to pray. E vamos estar juntos para orar. 8 o'clock will be Bible study with Stephen. E depois temos o estudo da Bíblia às 8 da noite com o Stephen. Genesis chapter 6 and verse 8. E depois vai ser Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Noah found grace in the eyes of the Lord. Noá encontrou graça nos olhos do Senhor. Come along and find out what that's all about. Thursday at 8. Vem descobrir o que é que isso é sobre. Saturday, next Saturday, the 4th of July, into July already, the 4th of July, church cleaning here from 10:30 a.m. Então, próximo sábado, teremos aqui também, vamos estar já em junho, para ter a limpeza da igreja, às 10h30 da manhã. As the well-known saying says to us, many hands will make light work. Muitas mãos fazem o trabalho mais fácil. So do come and join us if you can, Saturday morning at 10:30. Então, se pode, venham às 10h30 da manhã, no sábado. Next Sunday, the 5th of July, 10 a.m., breakfast with the Bible. E depois, próximo domingo, outra vez, no 5 de junho, teremos o café da manhã com a Bíblia. And at 11 a.m., praise and worship when Carl will be bringing us the Word of God. E depois às 11 vamos ter outra vez o tempo da oração e louvar com o Carl. Next slide for me, please. Advance notice for a week on Thursday, that's the 9th of July, when Alan Garner will be with us to continue the life of Abraham. E depois, no dia 9 de junho, tivemos daqui 2 semanas, vamos ter o Alan Garner para falar sobre a vida de Abraão. So we commend those meetings to you for your support and for your prayers. Então, nós damos estes meetings para vocês, para o vosso suporte. Next slide, please. Right, children, we need you now to make our sunshine quiet. Okay, we need a sunshine. Who's enjoyed the sunshine this week? Então, agora... Yeah, most hands in the air, lovely and warm. Well, we're going to have our sunshine choir. So children would like to come out to the front. Por favor, as crianças vêm aqui à frente. Now, to make sure we all know we're on the sunshine choir, we might have a jukebox and something very special for you. You want to try it? Então, nesta caixa mágica tem uma coisa muito especial. So, all line up here. This platform, so everybody can see you. There we are. Excellent, okay. Right, now you've got to be our sunshine choir, so you're going to have to wear whatever the colour you choose. Okay. And bottom on. Okay. You have to wear sunglasses when the sun shines. Tens de usar óculos quando o sol está a brilhar. Okay. Then you also need to hold up our very important Bible verse. E o que também tens de estar a segurar versículo da Bíblia muito importante. So I make sure I give you the right comment, okay?
So just to take the I. Okay, you move on a little bit with your I. What's the next word? The. Would you like to take that? Let's take that. I am the light. Who's got the light? Here we are, we've got the light. Who's going to take the light? You can go on to that one. Okay, stop it there. Who wants to take all? How about you? Yeah. Okay. Who wants to take that? Yeah, we've got an hand missing, haven't we? Who's going to take hand? Perhaps you can hold it too. You want to hold it too? I am the. That's right. Now make sure we're all the right order. I am the light of the world. Right. Okay. Are we in the right order? Are you coming up? Are we in the right order? I am trivial second. I am the light of the world. Who said those words? You're in the Bible. Who said those words? It was. Quem disse essas palavras? Eu sou a luz do mundo. It was. It was from John chapter 8. It was John, yes, but I'm speaking about Jesus as the light of the world. Está a falar sobre Jesus, a luz do mundo. Lots of smiles, lots of enthusiasm. All the grown-ups have to join in. And we're going to sing a song called Os adultos também têm de juntar. Let the Sun Shine. E nós vamos cantar a canção Deixa o Sol Brilhar. Well, S-O-N. S-O-N. Ok. Okay, let the sun shine. Let's hit it and see if we can go with it. Day after day, I turn to the light who guides my way. I turn to Jesus and let the sun shine in my life. Then late at night, I turn to the comfort of His light. I turn to Jesus and let the sun shine in my life. I let the sun shine in all of my life. Let there be no more darkness. I let the sun shine in all of my life. Let there be no more fear. Jesus said, come follow me. I am the light for you to see. I let the sun shine in all of my life. Let Him shine. People should see the light of the world shines on in me. I turn to Jesus and let the sun shine in my life. So clear and bright. Oh, I want to shine with Jesus' light. I turn to Jesus and let the sun shine in my life. I let the sun shine in all of my life. Let there be no more darkness. I let the sun shine in all of my life. Let there be no more fear. Jesus said, come follow me. I am the light for you to see. I let the sun shine in all of my life. Let Him shine. I let the sun shine in all of my life. Let there be no more darkness. I let the sun shine in all of my life. Let there be no more fear. Jesus said, come follow me. I am the light for you to see. I let the sun shine in all of my life. Let Him shine. Now I'd keep these on,
but the problem is I won't be able to see what I've got with me. So I'm going to take mine off, but you can keep yours. And they did well. You can keep the glasses, you can keep the papers, but you can go and sit back in your seats. Thank you very much. You can keep hold of it. Can I swap my present in colour? Okay, no? Okay, just negotiating sunglasses. Okay. Alice, do come and join us. Alice, podes vir aqui? Alice is now going to lead us in our worship this morning. Alice vai nos lidar aqui em nosso louvor esta manhã. Thank you, Alice. Good morning.
Thank you so much, Alice. Obrigado muito, Alice. This morning, we're going to continue into the letter to the Ephesians. Esta manhã vamos continuar a letra, a carta dos Efésios. So we've got a short video to introduce us the theme of Paul's letter. Então temos vídeo curto que faz a introdução da carta de Efésios. You have some papers, I trust, and the first page is a translation of what you're about to hear. Vocês têm alguns papéis aí e a primeira página do papel faz a tradução que vocês vão ouvir agora no vídeo. So the video is in English, but we have a translation into Portuguese. O vídeo está em inglês, mas tem a tradução em português. So Tiago and myself are going to take a hydration break. Yeah? Oh. Okay. We're going to sit down here, we're going to play the video, and we'll hear what... Então, enquanto o vídeo vai tocar, vai fazer play, nós vamos tirar um break. Paul's letter to the Philippians. The church in Philippi was the first Jesus community Paul started in Eastern Europe, and that story is told in Acts chapter 16. Philippi was a Roman colony in ancient Macedonia. It was full of retired soldiers, and it was known for its patriotic nationalism. And so there Paul faced resistance when he was announcing Jesus as the true king of the world. And after Paul moved on from there, those who became followers of Jesus continued to suffer resistance. Paul's letter to the Philippians. The church in Philippi was the first Jesus community Paul started in Eastern Europe, and that story is told in Acts chapter 16. Philippi was a Roman colony in ancient Macedonia. It was full of retired soldiers, and it was known for its patriotic nationalism. And so there Paul faced resistance when he was announcing Jesus as the true king of the world. And after Paul moved on from there, those who became followers of Jesus continued to suffer resistance and even persecution, but they remained a vibrant community faithful to the way of Jesus. Paul sent this letter from one of his many imprisonments, and for a very practical reason. The Philippians had sent one of their members, Epaphroditus, to take a financial gift to Paul to support him in prison. And Paul sent back this letter with Epaphroditus to say thank you and to do a whole lot more. The design of this letter doesn't develop one single idea from beginning to end like many of Paul's other letters. Rather, Paul has arranged a series of short, reflective essays or vignettes, and they all revolve around the center of gravity in this letter, which is a poem in chapter 2. It artistically retells the story of the Messiah's incarnation, his life, death, and resurrection, and exaltation. And then in each of these vignettes, Paul will take up key words or ideas from that poem to show how living as a Christian means seeing your own story as a lived expression of Jesus' story. So Paul opens the letter with a prayer of gratefulness, and he thanks God for the Philippians' generosity, for their faithfulness, and he expresses his confidence that the life-transforming work that God has begun in them will continue into greater and more beautiful expressions of faithfulness and love. And Paul then focuses on their obvious concern at the moment, which is his status in prison. Being in a Roman prison was no picnic, but it paradoxically has turned out for good to advance the good news about Jesus. So all of the Roman guards, the administrators, they all know that Paul's in prison for announcing Jesus as the risen Lord. And his imprisonment, it's inspired confidence in other Christians to talk about Jesus more openly. And Paul's optimistic that he will be released from prison, but it's possible that he could be executed. And as he reflects on it, that actually wouldn't be so bad, because for me, Paul says, life is the Messiah. And so dying would be a gain. For Paul, his life in the present and in the future, it's defined by the life and love of Jesus for him. And so if he's executed, that means he'll be present with Jesus, which would be great for him. And if he's released, well, that would mean he could keep working to start more Jesus communities, which would be better for other people. And so that's what he hopes for. And notice how his train of thought works here.
dying for Jesus is not the true sacrifice for Paul. Rather, it's staying alive to serve others. And so that's Paul's way of participating in the story of Jesus, to suffer in order to love others more than himself. Paul then turns to the Philippians and he urges them to participate in Jesus' example by taking up this same mindset. He says, your life as citizens should be consistent with the good news about the Messiah. So these Christians in Philippi, they were living in a hotbed of Roman patriotism, but their way of life was to be shaped by another king, Jesus. And that might bring persecution, but they are not to be afraid, because suffering for being associated with Jesus, it's a way of living out the story of Jesus himself. So with those thoughts, Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. let us pray. I'll pray a short prayer, and then perhaps you could lead us in prayer. Is that okay? Let's pray. So, Heavenly Father, we pray that we will indeed turn our eyes upon Jesus, as Paul turned his eyes upon Jesus, and look into your face and see your wonder, your amazing love, and your compassion and your grace towards us. So open our hearts to what Paul will be teaching us in this letter to the Philippians in the weeks to come. Amen. Meu Deus, meu Pai, não nos deixes esquecer o teu rosto, meu Pai, que faz-nos olhar para ti como fizeste o Paulo olhar para ti, meu Deus. Que não esquecemos disso, meu Pai. Que esta palavra da igreja, que foi a carta para Efésios, nos toque, meu Pai. E a próxima semana também que vamos ver sobre a igreja de Coríntios, meu Pai. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Amen. Amen. Thank you. Next slide. And the next slide. We'll stand to sing again, and maybe this is a good point where the children could go out to Sunday school. Let's stand and sing. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone.
uncertain days, because He lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives, all fear is gone, because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He Seated. Podem sentar? Next slide. We're going to do a swap over in a few, well, 1 minute from now. The big thank you to Albert. And just ask that thing to translate the message. But I think there's something rather special happening after the service, because we've got some very special visitors. Eu acho que vai ter uma coisa especial depois do serviço, porque temos uns visitantes aqui. So, who is with us today? Então, quem está connosco hoje? Who is with us today? Quem está connosco hoje? And your relationship is? E a vossa relação é qual? A vossa relação é qual? Vocês são irmãos ou amigos? Friends. Friends. Okay. So we're invited to stay behind after the service. Excellent. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you. Yeah, yes, certainly, yes. As crianças agora podem ir para a escola dominical. Thank you. Hello, Josias. Yes, you too. If you have your Bibles, we are going to be looking together at Paul's letter to the church in Philippi, in Philippians. Se vocês têm as vossas Bíblias, nós vamos ler a carta que Paulo enviou para a igreja de Filipos. But just to get us into the flavor, the next slide, who can tell me who this is? Mas para entrar na sabedoria que nós temos aqui, qual de vocês pode me dizer quem esta pessoa é? Bit of a giveaway, doesn't it? It says Billy Graham. Who knows who Billy Graham is? Quem sabe quem é o Billy Graham? In October, a very special meeting in Manchester when his son Franklin Graham will be preaching the gospel. Em outubro vai ter encontro especial em Manchester. O seu filho, o Franklin Graham, vai dar uma pregação. But Billy Graham had a tremendous ministry during his lifetime. Mas o Billy Graham tinha grande ministério durante a sua vida.
215 million people across 185 countries, including Anfield, in July 1984, heard this man preach the gospel. Mais do que 215 milhões de pessoas em 185 países, incluindo Anfield, em julho de 1984, ouviram esta pessoa, Billy Graham. He was known as America's pastor, Ele era conhecido como o pastor da América. and 12 United States presidents were in the White House during Billy Graham's ministry. E 12 presidentes dos Estados Unidos estavam na Casa Branca durante o ministério de Billy Graham. 61 times on Gallup's most admired list. 61 vezes na lista das mais admiradas da Gallup. And no other person in history can come close. Nenhuma outra pessoa na história pode vir mais próximo. But Billy Graham would never have boasted in any of those achievements. Mas Billy Graham nunca iria se dizer ou falar sobre si próprio sobre essas conquistas. And just before the end of his life, he says, I've read the last page of the Bible, and I know it's all going to turn out okay. E antes de ele morrer, ele disse: eu vi o fim da Bíblia e eu sei como é que as coisas vão se tornar. A little bit of a strange thing to say in some ways. E é uma coisa, é algo estranho de dizer. But what Billy Graham meant was he had read and studied the Bible from the beginning in Genesis to the end of Revelation. Mas o que o Billy Graham quer dizer é que ele leu o livro da Bíblia de Gênesis, no início de Gênesis até o fim do Apocalipse. And whenever he got up to preach to the crowds, he was always in context as to what the whole of the Word of God had to say. E quando ele estava a falar sobre a Bíblia, ele estava a falar sempre em contexto do que é que a palavra de Deus tinha para dizer para nós. If you're like me, when I was growing up, I was encouraged to memorize Bible verses. E se cresceram como eu, vocês iriam saber que eu cresci a ler versículos da Bíblia, a aprender a memorizar versículos da Bíblia. Or maybe on your calendar at home, you have a Bible verse for each day. Ou se calhar no vosso calendário em casa, vocês se calhar têm um versículo de cada dia. But when we look at those Bible verses, do we really understand where they fit into the full picture? Mas quando nós estamos a ler esses versículos, será que nós entendemos onde é que estão a encaixar na foto inteira? Generally, we're reasonably happy to listen to a sermon, Geralmente ficamos felizes para ouvir um sermão, but when the preacher gets up to speak, do we see it in the bigger picture? mas quando o pregador está a falar, será que estamos a ver a imagem grande? Laura loves jigsaws. A Laura ama puzzles I don't have the patience. e eu não tenho a paciência. But if you have a jigsaw puzzle, Mas se já abrir um puzzle aqui, I'll leave it in the box. Laura says to me, "Don't lose any pieces." So I thought, I'm gonna play it safe. I'll leave them in the box. a Laura diz sempre, eu não consigo abrir a caixa então, mas a Laura diz toda hora que para deixar sempre a caixa fechada, que é para não perder nenhuma peça. Next slide. But if I was to hold up one piece of the jigsaw puzzle, Mas se eu pegar numa peça do puzzle, it wouldn't make much sense, would it? não iria fazer muito sentido. We need the whole picture. Nós precisamos da foto, da imagem inteira. And then you can begin to put the pieces together. E depois consegue meter as peças uma atrás da outra, em conjunto. And so it should be when we come to the Bible, understand how everything fits into context with the whole Word of God. Então, no mesmo sentido, quando estamos a ler a Bíblia, nós temos de saber ler o livro em contexto, que é para ver a imagem inteira de Deus. So let's begin now by a little recap on the last time I spoke on Philippians and just remind ourselves of who it is Paul was writing to. Então, vamos ler de novo as cartas de Paulo, de Filipos, e lembrar o que é que ele tinha escrito nessas cartas. Oh, by the way, are we recording? Yeah, we are.
Okay, so maybe you remember that I said, and the video told us, that Philippi was a Roman colony. Lembra-se que o Filipos era uma colónia romana. It was a retirement city where many soldiers would go to retirement. Era uma cidade de reformar, onde muitos soldados iam lá para reformar. It was such a beautiful city that it was nicknamed Little Rome. Era uma cidade tão maravilhosa que era chamada Pequena Roma. It had running water, which was quite unique in those days. Havia água corrente que não era único ou era raro naqueles dias. And sewage, rather than running down the street gutters, was in pipes underground. E tinha sistema de esgotos em vez de as águas sujas correrem pelas ruas. They had well-made roads, Eles tinham estradas bem construídas, excellent town planning, excelente planeamento urbano well-built houses, e casas bem construídas. and those houses had central heating. E essas casas também tinham centro de aquecimento, tinham aquecimento central. I don't suppose we've had our central heating on this week, have we? Eu acho que nenhum de vocês tem um aquecimento central ligado esta semana. But in the depths of winter, we appreciate it, don't we? Mas no meio do inverno é muito melhor para ter ligado. And Philippi had central heating. E o Filipos tinha o aquecimento central. You might remember this is the city to which Lydia moved back in the Acts of the Apostles, was converted, and became the founder of the church. E se calhar também vão lembrar que a Lídia também foi onde ela mudou-se para essa cidade e onde ela foi convertida e ali criou a igreja. You probably remember that this is the city where the jailer was miraculously saved by grace. E ali também se calhar vão lembrar que é o carcereiro que foi convertido ali. And equally so, the girl who was a servant girl, but also was a fortune teller. E também a menina que era criada evidente. They were the founding members of the Philippi church, E eles foram os fundadores da igreja de Filipos. a church planted by the Apostle Paul and a fellowship that began to thrive and grow even in his absence. A igreja plantada por Paulo e uma comunhão que começou a prosperar. The other thing to take note of is that Paul had left the church in good hands. E outra coisa para anotar é que Paulo deixou a igreja em boas mãos. Pastor Epaphroditus was looking after the fellowship. O pastor Epafrodito estava a olhar pela igreja. Aren't you glad it's Stephen, not Epaphroditus? Easier to say. Será que vocês não estão com um bom sentido que é o pastor Stephen que está a cuidar de nós e não But he a was a igreja dedicated, loving e não o pastor Epafrodito, mas ele tinha um amor pela igreja, pastor of the church. o pastor da igreja. So Paul had left them in good hands. Então Paulo lhes deixou em boas mãos. And last time we looked at the beginning of Philippians, we could see very clearly in the opening verses, in verses 3 to 5, that the Christians in Philippi were very close to Paul's heart. E da última vez que nós lemos Filipenses, em Filipenses 1, 3 a 5, nós vimos que os Filipos estavam em boas mãos, sempre com Paulo. The church never stopped praying and loving Paul, A igreja nunca parou de orar para Paulo and Paul loved the church. e Paulo amava a igreja. And he wanted to help them in any way he could. E ele queria lhes ajudar de qualquer maneira que ele poderia. And because he was in need, because he was in prison, they sent him a gift of money via Epaphroditus. E por causa que ele tinha necessidades dentro da prisão, a igreja lhe mandou dinheiro por Epafrodito. So Epaphroditus and Timothy are with Paul, and so Paul decides this is a good opportunity to write a letter to the church in Philippi. Então Epafrodito e Timóteo estão com Paulo, e então Paulo decide que é uma boa hora para mandar uma carta para a igreja de Filipos. And the next slide will illustrate that there were dangers for the Christians in Philippi. E aí nós vamos ver que havia sofrimento ou perigos na igreja de Filipe. They were a blessed church and a growing church, a loving church, Eles eram uma igreja abençoada, uma igreja amada, but they would face persecution very, very soon, and they had to be ready for that.
Eles eram uma igreja que crescia, mas era uma igreja que também estava perseguida e que há pouco tempo iriam por cair. And so Paul writes them to remind them of the dangers and to help them to grow in their Christian faith. Então, Paulo escreve essa carta para lhes lembrar dos perigos e para lembrar que eles são, como é que eles são uma igreja. Our next slide. So, three things to share with you this morning. Então, três coisas para compartilhar com vocês esta manhã. We are going to see the big picture. Nós vamos ver a grande imagem. We're going to find how that little piece of the jigsaw called Philippi fits in to the whole picture. Nós vamos encontrar como é que aquela pequena peça de Filipe encaixa na grande foto, So we can put the jigsaw together. que é para nós metermos o puzzle inteiro. On your sheets of paper, on the second sheet, you'll find a timeline of how the church in Philippi fits into the whole purposes of God in the Bible. No papel que foi dado, vocês vão ver uma linha de tempo em que como é que a igreja de Filipos acaba por entrar no contexto inteiro da Bíblia. So please take those home with you. I'll send them by WhatsApp as well. And maybe they'll be helpful to you to understand what's happening here in Philippi. Então, por favor, levem esses papéis com vocês. Eu também vou mandar no WhatsApp e se calhar aí vocês podem entender como é que a igreja de Filipos está na foto inteira. So the first thing is suffering was important to advance the gospel. Então, o primeiro ponto é que sofrimento era necessário para avançar o evangelho. We all have our plan A, don't we? We all have our plan as to what we want to do with our lives. Nós todos temos o nosso primeiro plano do que é que nós queremos fazer com as nossas vidas. But we know that probably plan A could fail, so maybe in our back pocket we have a plan B. Nós temos sempre o plano A do que é que nós queremos fazer na nossa vida, mas aquilo se calhar falha. Então temos o plano B. But what if plan B fails as well? Mas o que é que iria acontecer se o plano B também falha? Plan B had failed for Paul in some ways. O plano B também falhou para o Paulo em algumas formas. Paul had plans to visit many other towns and cities to preach the gospel and to plant churches. Paulo também tinha planos para visitar outras cidades, para espalhar o evangelho e para começar igrejas. But now he's in prison. Mas Where's agora, that going to? ele está na prisão. Então, onde é que isso vai? Why has that happened? Por que é que isso aconteceu? Well, Paul says there's a plan C, and that C is Jesus Christ. Mas Paulo diz que tem um plano C e esse plano é Jesus Cristo. When we face circumstances that may seem difficult and confusing, we can take our lead from Paul that God has everything under control. Em circunstâncias que podem parecer difíceis e confusas na altura, podemos seguir o exemplo de Paulo, de que Deus tem tudo sob controle. So here's Paul. He didn't plan this to happen, but he's in chains in Rome in a jail. Então está aqui Paulo, no caso que ele não tinha esses planos planeados, mas Paulo estava acorrentado em Roma quando escreveu aos Filipenses. And when you open your Bibles to Philippians, you'll read there, particularly in the second half of chapter 1, as to how Paul began to see the purpose behind his imprisonment. Então, quando vocês abrirem as vossas Bíblias em Filipenses no primeiro capítulo, na segunda parte do primeiro capítulo vão ver como é que Paulo estava a dizer que esse aprisionamento, afinal, está a correr bem para ele. He says to the church in Philippi, through his letter, he says to them, there's a plan here that God is working out. Ele diz para a igreja de Filipos que há um plano aqui que Deus está a fazer. There's a plan here that I would never be able to be part of if it wasn't for being in prison. Ele diz que há um plano aqui a decorrer que não iria acontecer se eu não estivesse na prisão. And he uses the terminology of beating a path. E ele usa a terminologia que é bater no caminho. The meaning behind what Paul says there is it's like you move into a new house and the previous owners have allowed the grass in your garden to grow 6 foot high. E é tipo quando estás a ir para uma casa nova e depois os donos antigos da casa deixaram o jardim ou a relva ou a grama crescer
a uma grande altura. So how are you going to cut this grass down to size? Então, como é que vamos cortar essa relva, essa grama, com uma altura pequena? So you get your garden tools and you cut a way through the grass. Então, vocês pegam os materiais de jardim e acabam por fechar, por cortar essa relva. And Paul is saying this is like cutting a pathway through a forest. E Paulo está a dizer que isso aqui é tipo cortar um caminho pela floresta. And being in prison means I can begin to do that in a way I never imagined would have happened. E estar na prisão é uma maneira que eu nunca iria imaginar para começar esse caminho. In Philippians chapter 1, verses 27 to 30, Paul says, "For it has been granted to you on behalf of Jesus Christ, not only to believe in him, but also to suffer for him." Ele diz em Filipenses 1, versículos 27 a 30, pois foi-vos concedido em nome de Cristo não só crer nele, mas também sofrer por ele. Humanly speaking, there was no way out for Paul. De uma outra maneira a falar, então, não havia nenhuma outra forma de Paulo sair. But Paul had the absolute trust and confidence to know that God was working out a plan. Mas Paulo tinha a confiança que Deus iria lhe guiar de uma maneira para fora. It was plan C for Jesus Christ. Era o plano C para Jesus Cristo. And we see examples of that many times in the Bible. E também vemos outros exemplos, muitos outros exemplos na Bíblia. If we go back to the Old Testament, to Daniel chapter 3, Se formos para o Antigo Testamento, em Daniel capítulo 3, 3 men, Shadrach, Meshach, Abednego, were facing death in the furnace. vamos lembrar de Shadraque, Mesaque e Abednego, que estavam na fornalha. But what do they say in Daniel chapter 3? Mas o que é que eles dizem no capítulo 3 de Daniel? But even if God doesn't deliver us, we're not going to serve other gods. Mas mesmo que ele não nos livre, não serviremos aos teus deuses. Well, what about Job, again in the Old Testament? E também no Antigo Testamento vemos Jó. Job, who lost everything from a human perspective, everything, his family, his livelihood, his health, were taken away. Numa perspectiva humana, ele perdeu de tudo, de dinheiro, de comida, de família, de tudo. Humanly speaking, it just doesn't make sense as to why God should allow those things to happen to his servant Job. Falando humanamente, Deus não poderia deixar que essas coisas acontecessem com dos seus servos, o Jó. But in Job chapter 13 and verse 15, Mas em Jó capítulo 13, versículo 15, he says, "Even though they may try to slay me, yet my trust will always be in God." nos diz, ainda que me mate, confiarei nele. Jesus, in the New Testament, in the Garden of Gethsemane, Jesus, no Novo Testamento, no jardim de Getsemane, Jesus knew throughout his ministry why he'd come to this world. He knew he'd come to give his life upon the cross. Jesus sabia no seu ministério que ele vinha aqui ao mundo para dar a sua vida para o mundo. But the reality hit him in the Garden of Gethsemane. Mas a realidade acabou por cair por ele no jardim de Getsemane. He spent the whole night in prayer to God. "Oh God, my Father, if it's possible to deliver me, will you do so? But if not so, I'm ready to pay that price." Ele esteve no jardim a orar a noite inteira. Pai, se é possível me resgatar, por favor, faça isso. Mas, se é a tua vontade, então que seja feita. In Luke's Gospel, chapter 22 and verse 42, Em Lucas capítulo 22, capítulo 22, versículo 42. Jesus says, "Father, not my will, but your will be done." Jesus diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. And nothing would move Jesus from trusting in his Father. E nada iria impedir Jesus de confiar no seu Pai. So here we are with Paul in prison, and at this point in his ministry, the gospel, has gone somewhere it would normally never have the opportunity of going to.
Então, neste ponto do ministério de Paulo, o evangelho foi para um lugar onde normalmente nunca iria. That's why he can say it's like cutting a pathway through the forest. É por isso que ele diz que é tipo cortar um caminho pela floresta. A Roman prison was a fortress. Uma prisão uma prisão romana era tipo um grande castelo. Humanly speaking, there was no way out if you were a prisoner. Falando humanamente, não iria nenhuma forma de sair por lá. But equally, there's no way in as a visitor, Mas igualmente também não iria haver nenhuma maneira de entrar, unless you had all the correct papers and permissions. a não ser que se vocês tinham os papéis corretos para entrar por lá. So how would the gospel have ever found its way to those soldiers working in the prison if Paul wasn't in prison? Então, como é que o evangelho iria chegar até aqueles guardas da prisão, se Paulo não estivesse dentro daquela prisão? I'm sure, humanly speaking, Paul would have loved the freedom to take the gospel to many other towns and villages, even a visit again to Philippi. Falando humanamente, outra vez, Paulo iria ter adorado a liberdade de levar o evangelho a muitas cidades e aldeias. But Paul is quick to realize that being in prison has now given him an opportunity he never dreamt of. Mas agora Paulo realizou-se que, ou sabe que agora a prisão é uma grande oportunidade para levar o evangelho para sítios que ele nunca sabia que iria levar. On the staff rota in the prison, there would be as many as 1,000 guards. Dentro da prisão, romanas de elite iriam ter mais de 1.000 guardas de serviço, Hardened soldiers. guardas de elite. And they would work 24 hours a day, round the clock in 9 shifts. Eles iriam estar a trabalhar por 24 horas por dia, a fazer 9 turnos. And every one of them would know why Paul was in prison. E todos eles iriam saber porque é que Paulo estava na prisão. They knew he wasn't there because he'd committed a crime. Eles sabem que ele não estava lá porque ele cometeu um crime. They knew he was there because he spoke and preached about Jesus. Ele estava lá na prisão porque ele falou e pregou sobre Jesus. And so he had a captive audience, didn't he? A captive congregation to share the gospel that he would never have had under any other circumstances. Então ele tinha uma audiência cativa que estava com ele, que não sabia que ninguém iria poder fazer essas coisas a não ser Paulo. So that's Paul's first example to us, seizing the opportunity, even though our circumstances might be difficult. Então esse é o primeiro ponto de Paulo, a pegar essa oportunidade quando não tem nenhuma outra oportunidade para pegar. There's something else though. Paul didn't have that day-to-day contact with those people in the church at Philippi. Mas também havia outra coisa, que Paulo não tinha o contacto dia a dia com a igreja de Filipe. And we read in the opening chapter of Philippians that there were many in the church, many men who were preaching the gospel. Mas nós também vemos no início de Filipenses que havia muitos homens que estavam a pregar na igreja de Filipos. And Paul heard through Timothy and through Epaphroditus that some of those men were not behaving in the correct way. E Paulo ouviu pelo Timóteo e pela Epafrodito que esses homens daquela igreja não estavam a comportar-se muito bem. Some of them thought, wow, Paul's out the way. It's now time for me to make a name for myself. Alguns dos homens pensavam, bom, Paulo agora está fora do caminho, então é a altura para eu meter o meu nome na igreja. People will forget about Paul, they'll hear about me. Pessoas irão esquecer de Paulo e irão se lembrar de mim. And that was the motivation for them to preach the gospel. E essa era a motivação para eles pregarem o evangelho. But Paul wasn't too worried about that, Mas Paulo não estava tão preocupado com essas coisas. because Paul knew in his heart that it didn't matter wherever the gospel is preached, however the gospel is preached, people are going to hear about Jesus. Porque Paulo sabia que não importava a maneira que o evangelho iria ser pregado ou onde iria ser pregado, o evangelho de Jesus iria chegar lá. Let's say for some reason, Beto, Stephen, myself were removed from the church at Speller Lane. Vamos meter esta teoria que o Beto, ou o pastor Stephen, ou o David iriam sair desta igreja. Maybe we could go on a holiday.
Se calhar poderíamos ir para algum sítio de férias. Who would step up to the plate and preach the gospel? Quem é que queria vir aqui para o púlpito para pregar o Evangelho? You may feel inadequate. You may feel you haven't the words to say, but somebody has got to stand up and carry on the work. Se calhar iriam sentir-se inadequado, ou se calhar não iriam saber as palavras que vocês tinham de dizer, mas iria haver alguém que tem que vir aqui para o púlpito. And despite all the imperfections, that gospel was being preached. E, mesmo tendo todas essas imperfeições, o Evangelho iria ser pregado. Danny Roberts might be known to some of you, but he works for a mission organization called Logos Ministries. Danny Roberts, se calhar é uma pessoa que vocês já ouviram, mas ele é uma pessoa que trabalha para a missão de Logos. And Logos Ministries support workers in Myanmar. Desculpem, Ministério de Logos. E esse ministério está em Myanmar. And a few years ago, there was severe persecution of Christians in Myanmar. E alguns anos atrás havia uma grande perseguição de cristãos, de crentes em Myanmar. There were arrests being made, there was persecution on the increase, and many pastors went into hiding. Havia muita perseguição, pessoas estavam a ser imprisionadas e muitos pastores acabaram por esconder. And so others in the churches had to stand up, speak up, and fill the gap that was being left. Então, muitas pessoas dentro da igreja tiveram-se de levantar, acabar por pegar no lugar e pregar em lugar dos pastores. And they did so in fear and trembling, but the Lord blessed them and the church began to grow. E eles fizeram mesmo com tremor, mas de qualquer maneira a igreja continuou a crescer. And here we have Paul in prison, lonely, mistreated, hungry, no freedom. But he doesn't feel defeated because he recognized a new opportunity. E aqui está Paulo, na prisão, sozinho, maltratado, provavelmente com fome, sem liberdade e frustrante, mas não foi derrotado porque reconheceu uma nova oportunidade. How many have read Pilgrim's Progress? Quantos de vocês é que leram o Progresso de Pilgrims? I was hoping for some more hands than that. Estava à espera de mais mãos levantadas. Written by John Bunyan. Era escrito por John Bunyan. Recommend that you get hold of a copy and read it. E eu recomendo que é para vocês pegarem uma cópia aí para ler. It's a tremendous story of how God works in our lives. É uma história tremenda de como é que Jesus trabalha, como é que Deus trabalha nas nossas vidas. But John Bunyan spent 12 years in prison. Mas John Bunyan estava preso por 12 anos. So rather than feel defeated, he used the time to write Pilgrim's Progress. Mas em vez de sentir-se derrotado, ele esteve na prisão a escrever a maneira que ele pode espalhar a palavra. And today, millions of people have been blessed through that book. E hoje milhares de pessoas tiveram a oportunidade de ler aquele livro. Or we can go back into our Bibles, the Old Testament again. Ou também podemos ler o Antigo Testamento nas nossas Bíblias. Joseph, who was sold as a slave into Egypt, José que foi vendido como escravo para Egito. and he was mistreated whilst he was in Egypt. E ele foi maltratado enquanto estava no Egito. But Joseph could say that it was God who brought him to Egypt in the first place because God had a bigger plan, a plan C. Mas José pode dizer que ele foi trazido para Egito porque foi Deus que lhe trouxe aqui, porque tinha um plano C. So what's our action plan? Então, qual é o nosso plano de ação? Well, the action plan is even when you and I suffer for our faith, Então, o nosso plano de ação é que mesmo no sofrimento, quando nós estamos a sofrer na nossa fé, in the depths of our heart, the question shouldn't be, how is it going to affect me? But rather, how will God use me? a pergunta nos fundos dos nossos corações deveria ser como é que eu vou sofrer, mas deveria ser como é que Deus irá usar-me. Maybe you're very busy, but then suddenly you have an injury or an illness you didn't expect. Se calhar estão muito ocupados e nessa altura se calhar tem uma doença ou algo que está no caminho da vossa vida. Does that mean you're no longer effective? Será que isso significa que vocês já não estão mais afetivos? Well, Paul says no. It's not going to affect me. It shouldn't affect you, but we should take up the new opportunity.
Paulo diz, não, se isso não afeta a mim, também não deveria afetar a ti. E é para tu levares qualquer oportunidade que tens. The next 2 points are shorter than the first. Os dois próximos pontos são mais curtos do que o primeiro. But the second one is disappointments. E o segundo ponto é desilusões. We all face disappointments in our life, don't we? Todos já sofremos desilusões na nossa vida. Maybe our training didn't quite go the way we hoped it would, and we haven't got the qualification that we wanted. Se calhar o nosso treino não correu da maneira que nós queríamos e se calhar não conseguimos a qualificação que nós estávamos à espera. Or you've been on a holiday and it's been a disaster. E se calhar estão de férias e é um desastre. And before you arrive home again, you're planning the next one because you don't want that to happen again. E quando chegarem a casa já estão a planear as próximas férias porque não querem que aconteça o que aconteceu antes. Or maybe your career hasn't gone the way you hoped it would do. Ou se calhar a vossa carreira não correu da maneira que vocês estavam à espera. Or maybe as a Christian, you just feel you're not growing the way you should do in your Christian life. Ou como um crente, se calhar vocês não estão a crescer da maneira que um crente, de uma maneira que vocês estavam à espera para um crente crescer. We all face challenges and disappointments in life. E nós todos enfrentamos sempre desafios na nossa vida. If I was to ask you to put your hand up if you had the perfect marriage, how many hands would be raised? Se eu vos perguntasse que é, se eu vos perguntasse que é para saber como é que se o vosso casamento é perfeito, quantos de vocês é que iriam levantar as vossas mãos? Sometimes it's not that way, is it? Às vezes não é assim. Or people let us down. Pessoas não são assim. The hopes that we had for our family and our health are dashed. As esperanças para a família e a saúde estão desalinhadas. All of Paul's plans had been dashed. Todos os planos de Paulo foram desalinhados. Do we find Paul depressed? Estamos a ver Paulo deprimido? No. Não. Do we find him moaning and complaining? Estamos a ver ele a gemer e a lamentar a sua derrota? No. Também não. All Paul wants to do whilst in prison, verses 15 to 18, is to preach the gospel. Tudo o que Paulo queria fazer, que nós lemos no versículo 15 a 18, é que ele queria pregar. And Paul rejoiced when he heard of others, despite the problems, preaching the gospel. E vimos também que os outros são livres para pregar. And so Paul is delighted that despite the difficulties and the setbacks, the disappointments, the uncertainties, Christ was being proclaimed. Então Paulo está feliz, apesar das derrotas, das infelicidades, de todos os problemas que ele tem lá na prisão. Ele está feliz que pessoas podem ouvir o Evangelho de Jesus. And his message for the church in Philippi was, keep on preaching the gospel. E a mensagem que Paulo tinha para a igreja de Filipos é para continuarem a pregar o Evangelho. Because that is what pleases our God. Porque é isso que agrada ao nosso Deus. So our action plan, Então, o nosso plano de ação, our hearts should leap like Paul, because it's Christ that matters and not me. os nossos corações devem saltar, porque é Cristo que importa, não eu, mas Cristo. Paul could say, for me to live, but to die is gain, because I have Jesus. Paulo podia dizer, para eu morrer é uma vitória porque eu tenho Jesus. So Paul faced up to his disappointments. Então, Paulo enfrentou as suas derrotas. And because he had the full picture before him, that one piece of the jigsaw fitted well, because he knew God was at work. Então, porque eu tinha aquela imagem inteira perante ele, aquela peça de puzzle que ele tinha, podia encaixar lá no plano de Deus. And thirdly, uncertainty. E o nosso terceiro ponto, incerteza. Paul was in prison and he was going to be facing trial. Paulo estava na prisão e ele ia ser julgado. He didn't have big, successful lawyers defending him. He was on his own. Ele não tinha pessoas que estavam ao lado dele para lhe ajudar no caso de julgamento. Again, humanly speaking, there was no hope for Paul. It would probably be execution. Falando humanamente, não tinha nenhuma esperança para Paulo. Ele, se calhar, iria ser executado. But Paul could say, I know, because of your prayers
and the work of the Holy Spirit, I will be helped. Mas Paulo podia dizer, mas eu sei, pelas vossas orações e pelo Espírito Santo, que serei ajudado e fortalecido, And nothing would stop him from sharing his testimony and the gospel. e nada iria parar de partilhar o Evangelho e o seu testemunho. Ever found yourself in a situation where it's very tempting to compromise? Já encontraram-se em alguma situação em que vocês têm de se comprometer? In a very small way, you're in a cafe with friends or with the family. Numa pequena história, vocês estão num café cheio de estranhos, The com a vossa cafe, família. the cafe is full of strangers. Está cheio de estranhos. In fact, not just strangers, but I can see in the far corner my neighbours. Não é só estranhos que estão dentro do café, mas ali no canto estão a ver os vossos vizinhos. There's lots of conversations taking place in the cafe. E há muitas conversas que estão a acontecer dentro do café. You're not trying to, but you can't help hear what some people are saying to each other. Não consegues parar isso, mas também consegues ouvir a conversa que outras pessoas estão a ter. And so your thought is, they're going to hear what they're saying. Então o vosso pensamento é, outras pessoas também vão ouvir a minha conversa. Then you face the question, do we say grace? Do we say thank you for our meal? Or keep quiet? Ou então aí vocês começam a perguntar, será que nós vamos dar graças à nossa comida? Será que vamos orar pela nossa comida? Ou será que vamos manter silenciosos? And we face those compromise situations time and time again in our Christian lives. E nós toda hora temos de enfrentar esses compromissos na nossa vida crente. Pressure in the workplace to dumb down our Christian faith. Num café, para não ouvir as pessoas para não ouvirem a nossa fé dentro de um café. Family members who don't want to talk to us because you're just going to talk about Jesus when we meet together. Ou membros de famílias que não querem falar convosco por causa que vocês só vão falar de Jesus ou da nossa fé. You may face that in work, Se calhar também enfrentam isso no trabalho in school life, ou na vossa vida de escola. and they're trivial challenges compared to what Paul was facing. E esses são desafios pequenos comparado com a vida de Paulo. What if we faced real persecution? O que é que iria ser se nós enfrentássemos a perseguição como Paulo? We've often thought about countries in the world where it's very, very difficult to be a Christian. Já ouvimos falar de muitos países que é muito difícil para ser um crente. The organization Open Doors has a list of the most persecuted countries for Christians. A organização de Portas Abertas, Open Doors, eles têm uma lista de países que são mais perseguidos. They include the likes of Eritrea, Eles têm o país como Eritreia, Sudan, o Sudão, Yemen, o Iêmen, Somalia, a Somália, North Korea, a Coreia do Norte, where being a Christian openly could lead to death. onde ser um crente de uma maneira aberta pode te levar para morte. For Paul, he was facing possible death. Então Paulo estava a enfrentar uma possível morte. But what matters to Paul? Mas o que é que importa para Paulo? In verse 20 of Philippians chapter 1, No versículo 20 de Filipenses capítulo 1, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my life, in my body. apologize, desculpa, eu tenho de encontrar. 20, yeah. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, agradecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. In verse 21, Paul says, for me to live is Christ, and to die will be gain. No versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. And so Jesus was the most important person in his life. Então Jesus era a pessoa mais importante na vida de Paulo. Can we say that with Paul? Será que podemos dizer isso como Paulo? He knew that one day he would be in heaven, and that would be a place of joy. It would be a feast, lasting peace.
Ele sabe que num dia, em algum dia ele iria estar no céu e ali iria ter a vitória, iria ter o grande almoço. But Paul says, time and time again, that doesn't matter because it's what God wants from him that matters to Paul. Mas Paulo diz que isso não iria importar, porque é isso que Deus quer para ele e não o que é que ele quer para si próprio. And so, what was the action Paul takes there, facing uncertainty? Então, qual é a ação que Paulo leva, levando essa certeza? Well, he just wants to lift Jesus and the name of Jesus high. A única coisa que ele quer é viver pelo nome de Jesus. And read through this letter to the Philippians. E para ler essas cartas, e para nós lermos essas cartas de Filipenses, In chapter 1 and verse 21, life wasn't as important as Jesus. no capítulo 1, versículo 21, a sua vida não era tão importante como a de Jesus. In chapter 3, verse 8, you can give me all the treasures this world can give me, but they don't equal the treasure of heaven. No capítulo 3, versículo 8, ele está a dizer: podes-me dar todos os tesouros deste mundo, mas estes tesouros não são grandiosos como o do céu. He just wants to lift Jesus high and proclaim him as Lord, Master and Savior. A única coisa que ele quer fazer é viver por Jesus e clamar que Jesus é a única maneira, a única forma e o único mestre da vida. For Paul, believing in Jesus and being a Christian wasn't just a separate belief. Para Paulo, ser só um crente não é só ter a pequena fé que ele tinha, que é para ter. But for Paul, Jesus was everything. Mas para Paulo, ser um crente era tudo. Jesus era tudo. He was consumed by the love of Jesus, Ele estava consumido pelo amor de Jesus, even in chains in prison. mesmo com correntes na prisão. And so he would lift the name of Jesus high on every occasion he could. Então ele deixava sempre o nome de Jesus em alto em qualquer ocasião que ele poderia. So, church in Philippi, you're going to face suffering. Então, igreja de Filipos, vocês vão sofrer. Church in Speller Lane, it could be in your life, you're going to face suffering because of Jesus. A igreja de Spellalém também pode acontecer na vossa vida, que vocês vão sofrer por causa de Jesus Cristo. But for Paul, rather than being put down, he was going to lift Jesus high. Mas no caso de Paulo, em vez de ser derrubado, ele iria meter o nome de Jesus em alto. You're going to face disappointments, Vão enfrentar decepções. but we can overcome those disappointments if Jesus is what really matters to us. Mas podemos superar essas decepções se Jesus é a única coisa que importa para nós. You're going to face uncertainty, Vão enfrentar incertezas, but be consumed by Jesus mas sejam consumidos por Jesus and make sure he is everything to you. e tenham certeza que Ele é tudo para vocês. And you have all that you need to live this life to his glory and be ready to be with him in glory when that time comes. E para terem tudo o que vocês precisam para estar a viver naquela vida de glória quando a altura chegar. For Paul, Jesus was coming again. Para Paulo, Jesus estava a vir de novo. That day when he would be with his Lord and his Savior. Aquele dia que ele vai estar com o seu Senhor e o seu Salvador. But in the meantime, he's going to serve Jesus as best as he can. Mas naquela altura ele iria servir a Jesus da melhor maneira que ele poderia. May that be our experience as well, as we live out our lives day by day as Christians and give him the glory. Para que essa seja também a nossa maneira de viver quando nós estamos a dar a nossa vida no dia a dia, até quando chega o dia da glória. And we look forward again as we come to Philippians in future weeks to see how Paul worked that out throughout this letter to the Philippians. E vamos estar à espera de, depois daqui a algumas semanas, para ler Filipenses de novo, para olhar como é que Paulo escreveu essas cartas para os Filipos. May that be a blessing to each one of us. Amen. Para que isso seja uma bênção para cada um de nós. Amém. We'll close our time together with a good hymn that I used to sing often. Soldiers of Christ, arise and put your armor on. Let's stand and sing to the praise of God. Vamos cantar o nosso próximo hino, que é Saudades de Jesus Cristo, que estão a levantar. E eu cantava isso toda hora.
And now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God our Heavenly Father, the peace, fellowship of God the Holy Spirit be yours, be mine, now and forevermore. Amen. Amen. Thank you. Turn your